Seja bem-vindo ao Crescer com Emoção, um espaço para falar sobre sentimentos, desenvolvimento, cultura, infância e a beleza de crescer com consciência, com afeto, com ciência e com um pouquinho de coragem. Hoje vamos conversar sobre um tema delicado, importante, os filhos de pais com transtorno bipolar. Quais são os riscos? O que a ciência já descobriu e, principalmente, quais os fatores de proteção que ajudam essas crianças a se desenvolverem de forma saudável? Não? Vamos lá? Então, esse assunto ele vem acompanhado, né, com algumas queixas. E para entender melhor os riscos, precisamos primeiro lembrar o que é o transtorno bipolar segundo o DSM-5, né? Tem até aqui um livro aqui, DSM-5, e que é o manual, né, diagnóstico mais utilizado em saúde mental. O transtorno bipolar faz parte dos transtornos bipolares irrelacionados. O que isso significa? É caracterizado por oscilações entre dois polos de humor. De um lado, episódios de mania, né, ou hipomania, e do outro, episódios de depressão. Na mania, a pessoa apresenta humor elevado ou irritável, aumento de energia e pelo menos 3 sintomas, como autoestima exagerada, menor necessidade de sono, fala acelerada, ideias correndo na mente, distração, hiperatividade e até comportamentos de risco, né? Na hipomania, os sintomas são parecidos, mas mais leves e de menor duração. Já o episódio depressivo envolve humor deprimido ou perda de interesse por quase todas as atividades, além de alterações no sono, no apetite, na energia e no pensamento. Ou seja, é um transtorno que envolve flutuações intensas de humor e energia, né? E que afeta não só quem tem o diagnóstico, mas também toda a família, né? O local onde essa pessoa vive, né? As pessoas com quem essa pessoa vive. Pensando o risco para os filhos, né? O que eu posso entender com a minha experiência ou com as coisas que eu já li? Vem uma pergunta central. Agora vem uma pergunta central. O que acontece com os filhos de pessoas com transtorno bipolar, né? Estudos científicos mostram que esses filhos têm um risco aumentado de desenvolver algum transtorno mental. Sim, mas atenção, o risco aumentado não significa destino inevitável, ok? Isso é muito importante de dizer. Pesquisas de grande escala revelam que filhos de pais bipolares têm até 10 vezes mais chances de desenvolver transtorno bipolar antes dos 18 anos e até de 2 a 3 vezes mais risco de apresentar algum transtorno mental ao longo da vida, né? E isso o mais importante é lembrar que a maioria dessas crianças não vai desenvolver a bipolaridade. O que acontece é um aumento da vulnerabilidade, né? Uma espécie de janela de risco que pode se abrir dependendo do ambiente, não é mesmo? E das relações e do suporte disponível, né? No local onde essa criança frequenta, com quem essa criança tem atividades. E aí, eu pensando, quais quadros aparecem mais, né? Quais são
os quadros que aparecem, quais são os transtornos mais comuns nos filhos de pais bipolares, né? A leitura científica aponta alguns padrões. Primeiro, os transtornos do humor, né? Como depressão, em alguns casos, o próprio transtorno bipolar, né? Como eu já citei anteriormente. E segundo, transtornos de ansiedade, como ansiedade generalizada, ansiedade de separação e fobia social, né? E terceiro, seria os transtornos de atenção e comportamento, como o TDAH, até comportamentos opositores, né? Em adolescentes e adultos jovens, há também maior risco de um problema de uso problemático de substâncias como álcool, drogas, né? Em resumo, não existe um desfecho, né, nessa questão do desenvolvimento de doenças psiquiátricas, mas sim um leque de possibilidades que podem aparecer ao longo do desenvolvimento, né, dessa criança. E há sinais precoces que pode ser observado, né, nessa fase de desenvolvimento. Antes que um diagnóstico apareça, muitas vezes surgem sinais precoces chamados de sintomas prodrômicos, e entre eles estão alterações no sono, como dificuldade para manter uma rotina regular, irritabilidade, né? O que mais? A irritabilidade, a frequente impulsividade e oscilações emocionais intensas, né? Esses sinais são sinais que a criança, vai desenvolver bipolaridade, mas são um convite para observar, olhar com cuidado, com carinho, de perto e se necessário, buscar acompanhamento profissional cedo, né? Mas também há os fatores de proteção, né? Que já que a gente sabe que há uma probabilidade, uma vulnerabilidade, então quais são os fatores de proteção para evitar esse tipo de desenvolvimento? E aqui vem a parte mais importante, os fatores de proteção que pode ajudar essas crianças a se desenvolverem bem, né? O que será? A ciência mostra pra gente que 3 coisas fazem enorme diferença. A primeira, relações estáveis, uma figura de apego confiável, seja dos pais, um avô ou outro adulto presente. Segundo, rotina previsível, horários claros, especialmente para o sono, né? Ajudam a regular o corpo e as emoções, consequentemente, né? E terceiro, já estava esquecendo, já ia para outra pauta. E terceira, a psicoeducação familiar, né? Falar abertamente sobre o que é o transtorno bipolar, de maneira adaptada à idade, né, da criança, para reduzir culpa, porque as crianças se culpam muito, né? Elas se colocam no lugar de responsáveis por alguns sentimentos que os pais têm, né? Ou medo, estigma também, né? Que pode vir do lado de fora, né? Que como tem muita gente que ainda não tem muito tato para saber sobre esse assunto, tato é conhecimento, né? Além disso, atividades que fortalecem a resiliência, como esporte, arte e bons vínculos sociais, né? Ter pessoas presentes que transformam as situações em situações positivas. Funcionam como amortecedores contra o risco, certo? E para os pais e para os profissionais, eu digo assim, se você é pai, mãe ou educador, algumas atitudes simples podem ajudar muito. Por exemplo, nomear emoções no dia a dia, estimule a criança a falar sobre como se sente, garanta um ritmo previsível em casa, principalmente em relação ao sono, e mantenha um canal aberto de diálogo, que é super importante, né? Por mais que a gente fale, a criança não entende muito, um diálogo conforme a idade, né? A faixa etária. Um diálogo também aberto, principalmente com a escola, né? Para que professores saibam como também apoiar a criança. E se vocês notarem, por exemplo, que a criança tem prejuízos persistentes na escola, nas amizades, no humor,
busque ajuda profissional, né? É sempre bom buscar ajuda profissional cedo para evitar dores maiores, né? Então, resumindo, assim, filhos de pais com transtorno bipolar têm, sim, maior risco para alguns transtornos, mas não é destino. Isso não é destino, é muito bom deixar bem claro. Porque com relações seguras, rotinas bem cuidadas e apoio adequado, essas crianças podem desenvolver resiliência e construir histórias de vida muito positivas, né? Bom, esse episódio aqui fez sentido para você? Se fez, por favor, compartilhe com alguém que possa se beneficiar. E siga o perfil Crescer com Emoção aqui no YouTube, no TikTok e também no Instagram, né? Também tem um grupo no WhatsApp. Lá não sou muito ativa, mas pode ser que eu seja, né? Dependendo da demanda. E é isso. Para mais conteúdo sobre psicologia, vínculos e envolvimento. Até a próxima. Beijos!